Olá, vamos agora para o tema 23. Nesse momento, nessa etapa da disciplina, nós conseguimos já estudar, trabalhar, dimensionar com o cara partial, o sistema de gradeamento e a caixa de areia. Recordando, essa etapa anterior era o tratamento preliminar, que objetivava a remoção de sólidos grosseiros, areia, grandes materiais sólidos e com uma relativa grande, maior densidade superior à densidade da água. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos entrar no tratamento primário. Do mesmo modo que o tratamento preliminar, nós vamos vamos empregar as forças físicas ainda para a remoção do material que está presente no esgoto. Mas só que nesse caso, no tratamento primário, o nosso grande objetivo é remover matéria orgânica. Recordando naquela caracterização que nós fizemos do esgoto, naquela avaliação que fizemos quanto ao esgoto, a matéria orgânica, de certo modo, é o grande impactante ambiental quando nós trabalhamos com esgoto. Caso ela seja lançada no corpo hídrico, vai demandar oxigênio para sua estabilização e vai comprometer, vai impactar esse corpo hídrico, esse rio. Por isso é importante a sua remoção. Nesse caso, no tratamento primário, nós vamos tentar removê-la, nós vamos remover toda aquela matéria orgânica, ou quase toda aquela matéria orgânica que é sujeita à sedimentação, que é sujeita aí, se nós colocarmos num tanque com relativamente tranquilidade, com uma vazão, com fluxo lento, essa matéria orgânica tende a ir para o fundo do tanque. E do mesmo modo, nós vamos buscar remover aquela matéria orgânica que tende a flotar, que tende a ir para a superfície do tanque. Em geral, essa matéria orgânica que tende a ir para a superfície são os óleos, são as gorduras que nós acabamos colocando em conjunto com o esgoto, adicionando ao esgoto. Então, nesse tratamento primário, nós vamos gerar lodo e escuma. O que vai para o fundo do tanque nós denominamos de lodo. E o que vai para a superfície é escuma, não é espuma, é escuma. Qual que é a grande consequência? Por que é importante esse tratamento primário? Ele é importante porque nós conseguimos reduzir a quantidade de matéria orgânica presente no esgoto. Nós conseguimos reduzir a DBO. E tudo isso de uma forma simplificada a partir de operações físicas, simplesmente. Não há necessidade de adição de produto químico, não há necessidade de adição de micro-organismos para que façam isso, para que façam essa ação de remoção. Ou seja, basta ter um tanque, um fluxo lento, que eu vou conseguir remover os sólidos sedimentáveis, a parte sedimentável e a parte que tende a flotar. E a consequência disso é que eu vou beneficiar a etapa anterior, justamente o tratamento biológico. Eu vou minimizar os gastos que eu vou ter nessa etapa seguinte. Sempre recordando que o tratamento biológico é mais custoso que o físico. Então, eu vou fazer o máximo uso possível do tratamento físico. E qual é o nosso objetivo nesse tratamento primário? O nosso objetivo é isso que vocês estão vendo. É favorecer, criar condições para que tudo aquilo que é sujeito a sedimentar vá realmente profundo no meu tanque. Esse é o nosso grande objetivo. E nesse caso específico do tratamento primário, nós queremos remover matéria orgânica, no caso, matéria orgânica particulada, a matéria orgânica que pode e é suscetível a ir para o fundo de um tanque. Aí o que vai ocorrer com essa parcela que não vai para o fundo, essa parcela da matéria orgânica que não consegue ir para o fundo, ou que no tempo que nós estamos permitindo, que nós estamos empregando dentro de um decantador, ela não vá para o fundo. Ou seja, ela não é viável fazer sua remoção por processos físicos. Então, por operações físicas, tem uma parcela de matéria orgânica que não é suscetível a sedimentar. Supondo, um grande exemplo poderia ser quando a gente adiciona açúcar na água. Por mais tempo que eu deixe
Essa água parada, esse açúcar, essa matéria orgânica não vai para o fundo do copo. Aqui no esgoto é a mesma coisa, tem uma parcela da matéria orgânica que não irá para o fundo do decantador, não será sedimentada. Tem uma parcela que sim, é sedimentável, e tem uma parcela que é sedimentável, porém não é viável economicamente, não é viável tecnicamente fazer sua remoção num tanque. Demandaria muito tempo, um decantador gigantesco que torna isso impraticável. Então nós vamos nós vamos buscar remover a matéria orgânica que é viável de ser removida técnica e economicamente no decantador. E qual que é o nosso princípio? O princípio acaba sendo o mesmo que ocorre numa caixa de areia. Ou seja, essa matéria orgânica ela tem uma velocidade de sedimentação e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma velocidade do fluxo de esgoto num tanque. E, consequentemente, essa matéria orgânica ela vai ter uma queda até chegar ao fundo no meu decantador. É um pouco diferente desse percurso, porque ao longo desse percurso, essa matéria orgânica pode flocular, pode agregar outra matéria orgânica, e com isso, talvez essa queda não é realmente essa linha reta. Acaba acontecendo uma pequena diferenciação. Mas nesse conteúdo, da forma como nós estamos trabalhando, isso não é fundamental. Nós vamos trabalhar com mais detalhe em outro momento da nossa disciplina. Mas o grande objetivo é exatamente isso. Eu tenho uma velocidade de sedimentação dessa partícula, dessa matéria orgânica que acaba se agregando, e tem um fluxo. E, importante, na caixa de areia era a mesma coisa, porém, o meu objetivo era remover areia. A areia tem uma velocidade de sedimentação bastante grande. Com isso, a caixa de areia, o tempo de tensão hidráulica, o tempo que uma gota de esgoto ficava dentro da minha caixa de areia era de minutos apenas, 2 minutos. No decantador, isso é de horas. Para que vocês tenham ideia, na vazão média, essa gota de esgoto ficará aí por volta de 3 horas retida no decantador, justamente para que eu favoreça a decantação dessa matéria orgânica que é suscetível a sedimentar. Recordando, por que é interessante que eu remova essa matéria orgânica sedimentável? Nós faremos isso utilizando forças físicas, porque nesse caso é menos custoso. Utilizar a atividade biológica, eu vou precisar cultivar o micro-organismo, vou precisar criar condições para que esse micro-organismo se desenvolva. Isso tem custo. Adicionar produto químico tem custo também. Então, eu vou trabalhar com operações físicas. Reforçando, para fazer o dimensionamento, a minha base do tratamento, nesse caso, é um fluxo bastante vagaroso, conforme nós discutimos. O esgoto chega a ficar 3 horas retido dentro de um tanque para favorecer esse fluxo vagaroso, para favorecer a sedimentação e a formação de um lodo, que no caso nós vamos denominar de lodo primário. E também para favorecer a flutuação de graxas e óleo, formando a escuma. Aqui é um exemplo de um decantador, no caso, um decantador circular. Observem que praticamente nós não conseguiríamos identificar para que lado, para onde está indo o fluxo desse esgoto, porque é extremamente lento esse fluxo. Tão lento que, entre o centro do meu tanque e até chegar ao extremo, esse líquido, esse esgoto, leva cerca de 3 horas para fazer esse percurso. Isso na vazão média. Então, é bastante lento, justamente para favorecer a sedimentação e a flotação de material. Aqui nós temos um dos nossos objetivos. Um objetivo é remover escuma. A escuma o que é? É justamente esse material que vocês estão vendo aqui. Escuma é esse material que fica na superfície, é um material com uma aparência opaca, é uma lâmina bastante fina de gordura de materiais oleosos, e até algumas sujidades que acabam chegando aqui, e que é o objetivo removê-la. Em alguns casos, como nós temos gordura, nós temos óleo, isso pode se tornar biodiesel.
Há algumas universidades brasileiras que fazem esse estudo. E encontraram que é possível produzir biodiesel. A grande questão é viabilidade. Isso é um outro problema que deve ser discutido. Mas essa é a escuma que nós queremos reter. Essa é a escuma que nós queremos remover no decantador primário. Aqui é uma foto de um outro decantador, no caso, um decantador retangular. Observem esse material na superfície. Esse material, ao longo dessas horas que ele ficou retido aqui, ele acabou flotando, indo para a superfície e torna-se importante a sua remoção. Tornam suscetíveis de serem removidos. Aqui é a mesma situação. Nós temos aqui a escuma que aparece na superfície do tanque, eu vou raspá-la e removê-la nessa etapa do tratamento. Aqui é um caso extremo de um processo industrial. Essa escuma foi removida também num decantador primário. Então, a origem desse material são manteigas, óleos, carne, aquela parte gordurosa da carne que acaba entrando por meio da cozinha, da pia da cozinha, e vai para a rede coletora de esgoto. Os valores típicos, quer dizer, a concentração típica de gordura presente no esgoto varia de 50 a 150 miligramas por litro, ou seja, é pouco, porém, caso passe para as etapas seguintes do tratamento, vai criar problemas justamente para esse tratamento, porque a tendência dessa gordura é aderir às paredes do tubo, pode bloquear essas paredes do tubo, pode diminuir a seção de circulação do esgoto, dos efluentes nesses tubos. Justamente por ser gordura, ela pode sofrer um processo de degradação mais lento, produzir maus odores dentro da minha estação. Então, é extremamente importante removê-la. Na parte biológica, ela acaba criando uma superfície gordurosa na superfície, pode impedir ou dificultar a passagem de luz solar em alguns sistemas de tratamento, alguma etapa de tratamento, pode interferir na vida biológica. Como é uma degradação bastante lenta, ela vai criar problemas, porque o micro-organismo vai ter dificuldade nessa degradação. Só como exemplo, imagine quanto tempo leva para a gordura ser digerida no nosso estômago, quando nós nos alimentamos com aquela capa de gordura, por exemplo, de uma picanha. Pensem, busquem na literatura, encontre quanto tempo e quão difícil é essa degradação. Então, por isso, é fundamental que nossas residências tenha e seja bem empregada a caixa de gordura. E no tratamento, mesmo tendo em todas as residências bem empregado, bem utilizada, bem mantidas as caixas de gordura, ainda uma parcela dessa gordura passa e chega até as estações de tratamento de esgoto. Por isso, é importante que tenhamos equipamentos capazes de removê-la. Por sua vez, a escuma ela vai para a superfície, mas o lodo, aquele matéria orgânica que é sujeita a sedimentar, ela vai para o fundo do tanque. E no fundo do tanque é preciso removê-la. Aqui nós temos um exemplo do que pode ser esse lodo, qual que é a característica desse lodo que vai para o fundo do tanque. O lodo, não imaginem que é algo pastoso, algo com uma característica mais aparentando uma torta. Não, o lodo ainda é bastante fluido, bastante líquido. Dependendo do sistema, nós ainda vamos ter 95%, 96% de água e apenas 4% de material sólido. Então, ele tem essa característica, ele é fluido e ainda permite ser transportado por meio de tubos. Mas a aparência dele começa a ser uma aparência mais escura. E aí, como eu vou fazer essas remoções? Como eu vou fazer a remoção da parte flotante, da escuma e do lodo? Nós podemos utilizar mecanicamente decantadores para fazer essa etapa de remoção. Esses decantadores eles podem ser retangulares e circulares. Aqui vocês podem ver um decantador retangular. Observem que ele tem um formato bastante alongado, quer dizer, ele é um comprimento bastante superior à sua largura. Então, o esgoto ele entra por essa cabeceira, por essa parte, ele flui lentamente ao longo desse tanque, conforme eu disse, na velocidade média é dimensionado para que leve 3 horas de tempo de detenção entre a entrada
e a saída nesses vertedores. Então, ele entra, flui com uma velocidade bastante baixa, permite que a escuma vá para a superfície, que grande parte dessa escuma vá para a superfície, permite que o material sujeito a sedimentar vá para o fundo do tanque. E o esgoto, isento desses materiais, ou de forma grandemente isento desses materiais, vem verter nesses vertedores aqui. Aqui tem um outro decantador da mesma estação que estava vazio para manutenção. Então, aqui a gente pode perceber a profundidade desses decantadores, observem que é bastante significativa. Pela norma brasileira, deve ser de pelo menos 3,5 metros, então é bastante profundo. A largura vocês podem observar, então, frente à profundidade, e mais uma vez notando o grande comprimento desses decantadores. Aqui um equipamento, nessa área central, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Como é o decantador mecanizado, aqui pela parte superior nós conseguimos raspar a escuma que é gerada, e pela parte inferior nós conseguimos raspar o lodo que é gerado também. E quais são as características desses decantadores retangulares? Eles são muito empregados quando eu tenho limitação de área na ETE. Por que isso? Nós podemos empregar paredes em comum. E, além disso, ele é um sistema, é uma forma muito mais simples de ser construída. Um decantador retangular com paredes retas é muito mais fácil de ser construído que um circular. Então, ele tem uma maior facilidade construtiva na sua construção. E no seu funcionamento, em muitas estações e muitos tipos de sistemas de remoção, tanto de escuma como de lodo, ele é feito desse modo. Imaginando aqui o fluxo nesse sentido, da esquerda para a direita, a escuma ela é arrastada nesse sentido do fluxo e o lodo encontra fluxo ao fluxo do esgoto. Aqui é um exemplo de um decantador. Quem quiser ter mais detalhes sobre esse decantador, basta acessar essa página da internet. Então, o esgoto entra pelo lado esquerdo aqui e flui até sair, até verter nessa área esquerda aqui. E nesse caso, nós temos correntes, nós temos um raspador que é operado por correntes. Então, esses raspadores vão sofrendo essa circulação, então eles vão pela superfície, chega no extremo do tanque, descem e vão para a parte inferior do tanque, sobem e vão fazendo a raspagem. Nesse caso, eles empurram a escuma no sentido do fluxo até chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto, há uma raspagem que leva a escuma para esse tubo e onde ela é descartada. E a partir desse ponto, desce e começa a empurrar o lodo, aquele material que é sedimentado, aquela matéria orgânica sedimentável, até chegar nesse início do tanque, onde ele vai para o seu poço de lodo. E aí a gente, de forma contínua, reforçando, o fluxo do esgoto é contínuo, o fluxo de remoção de escuma é contínuo e o fluxo de remoção de lodo também é contínuo. Nós conseguimos retirar esses materiais do fluxo. Aqui é uma foto de um desses decantadores. Então, observe, aqui essa parte de raspagem está no fundo do tanque, então vai empurrar o lodo nesse sentido, então ele sobe e empurra a escuma nesse outro sentido. Aqui há um conjunto de decantadores, então observem aquilo que eu havia falado, temos paredes em comum. Então, isso acaba diminuindo o custo, eu acabo aproveitando toda essa área da estação. E aqui nós temos as raspadores, no caso é um tipo específico de ponte rolante. Então, ela vai caminhando ao longo do percurso desses decantadores e faz a raspagem da escuma. Aqui, observem, nessa parte anterior aqui, o raspador já passou. Observem que o esgoto ele tem uma superfície muito mais com uma característica mais luminosa, a gente pode ver um espelho praticamente aqui. Enquanto essa região aqui é a mais opaca.
Por que ela tem essa opacidade? Porque nós temos aqui a escuma presente. Então, ambos, nesse caso aqui, nesse caso específico da ponte rolante, ambos estão sendo levados para essa região onde se dá sua remoção. E aqui a gente observa essa ponte rolante. Então, observem que nós temos essa ponte e ela está sendo apoiada e aqui no caso ela vai seguindo por esse trilho até chegar nesse extremo aqui do decantador, onde empurra toda a escuma para dentro daquele poço. E mais uma vez observem aqui o raspador que vai caminhando, que vai circulando pela superfície do tanque, empurrando essa escuma para essa região. Até que chega ao extremo, onde observem que aqui nós temos a escuma presente, ela vai ser empurrada para dentro desse tanque aqui. E a partir daqui, ela vai embora para a etapa seguinte do tratamento. No caso, nós fizemos essa diferenciação. Nós temos, de um lado, a remoção da escuma e do outro nós vamos ter a remoção do lodo. Mais uma vez, aqui a gente pode observar, no fundo, nós temos aqui o raspador de lodo e na parte superior nós temos o raspador de escuma. Há somente essas formas para remoção do lodo e da escuma? Não. Há diversas alternativas. Cada empresa pode fornecer algo específico. Então, observem, nesse caso, que nós temos uma forma de remoção por sucção, ou seja, o lodo não é levado até um poço final para que seja removido. Ele vai sendo succionado ao longo do percurso dessa ponte. Ou seja, nós temos uma sucção que leva o lodo para a sua etapa seguinte. E para fazer o dimensionamento dos decantadores, aqui no Brasil nós empregamos como base a orientação da NBR 12209, conforme vocês estão vendo aqui. Então, acessem, procurem e busquem informações nessa norma. A base do dimensionamento, nós temos a vazão de dimensionamento e a vazão afluente, a ETE. É importante, quando a vazão supera 250 litros por segundo, é importante que seja mecanizada essa remoção, é importante que utilizemos pelo menos 2 decantadores primários. E nós temos a taxa de aplicação superficial, mais uma vez. O que é essa taxa de aplicação superficial? É a vazão que eu tenho afluente ao decantador e dividida pela superfície, pela área superficial desse decantador. E no caso dos decantadores primários, a taxa de aplicação superficial deve ser inferior a 60 metros cúbicos por cada metro quadrado de área, quando a gente pensa num processo biológico, aliás, quando não precede um processo biológico de tratamento. Quando eu tenho um processo biológico, quando eu tenho, por exemplo, lodo ativado, nós podemos aplicar até 90 metros cúbicos dia por cada metro quadrado de área de decantador. Então, daqui a gente vai partir o dimensionamento. Ou seja, tendo a vazão, tendo a TAS, tendo a taxa de aplicação, nós começamos a fazer o dimensionamento. Então, qual vai ser esse tempo de detenção hidráulica? Na vazão média, ele deve ser inferior a 3 horas. Isso está estabelecido na norma brasileira. Na vazão máxima, na vazão de pico, deve ser superior a 1 hora. Então, tendo a vazão, tendo a taxa de aplicação superficial, eu vou encontrar a minha área superficial. Tendo o tempo de detenção hidráulica, eu consigo descobrir a minha profundidade. Essa profundidade deve ser superior a 3,5 metros. Então, o dimensionamento é bastante simples. Vazão, estabelecendo a taxa de aplicação superficial, eu encontro a minha área. Para descobrir o volume, aliás, para descobrir o volume, eu tendo a área superficial, eu consigo, a partir da vazão, encontrar o volume. Tendo o volume, eu consigo encontrar a minha profundidade, que no caso tem que ser superior a 3,5 metros. E o tempo de detenção hidráulico, para a vazão média, reforçando,
inferior a 3 horas. Para a vazão máxima, superior a 1 hora. E aí tem a velocidade do escoamento, ou seja, a velocidade do percurso tem que ser inferior a 50 milímetros por segundo. Por que isso? A partir dessa velocidade, se for superior a essa velocidade, nós vamos acabar arrastando materiais que já foram sedimentados. Eu não quero arrastar esses materiais. Eu quero que esse material siga em frente. E aqui vocês podem ver o vertedor de saída de um decantador. Então, o esgoto ele chega até essa etapa, tendo já sido removida a escuma. Então, há uma passagem que permite que ele chegue aqui e ocorra, e chegue até os vertedores. E nós podemos ver aqui a característica do esgoto sendo vertido indo para a etapa seguinte. Importante, por que não foi construído um vertedor ao longo desse, quer dizer, uma linha reta que eu tivesse o vertedor? Esses vertedores aqui distribuídos ao longo de uma linha reta. Isso não se deu pelo seguinte: eu tenho que ter uma taxa de escoamento nesses vertedores de 500 metros cúbicos por metro dia. Ou seja, a cada metro desse vertedor, no máximo 500 metros cúbicos por dia de esgoto pode fluir. Ou seja, a cada metro aqui, no máximo 500 metros cúbicos dia. Se eu pegasse esses vertedores e esticassem e colocasse nesse tanque, observem que o que ocorreria? Esse tanque teria que ter uma largura muito grande. E aí comprometeria meu dimensionamento. Por isso, o que é feito? Como se eu pegasse e criasse esses Vs aqui, de tal modo que eu tenha 500 metros cúbicos ao longo desse percurso todo aqui. Ou seja, se eu pegar esse vertedor e esticar, eu vou ter uma taxa de aplicação, uma taxa de escoamento aqui inferior a 500 metros cúbicos por dia. Então, isso não foi feito com a ideia de embelezá-los ou algo parecido. Não, foi feito com a ideia de melhorar essa distribuição dos vertedores na saída. Se fosse posto aqui ao longo dessa borda uma reta aqui horizontal, uma reta única aqui, o que nós teríamos? Nós teríamos uma taxa de escoamento muito alta que poderia até mesmo arrastar o lodo que foi removido. Essa velocidade poderia criar uma turbulência na saída que poderia arrastar o lodo. Por isso, eu tento minimizar esse efeito e faço esses vertedores em V aqui. A tubulação do lodo do fundo tem que ser de 150 milímetros, então aqui tem alguns detalhes para fazer o dimensionamento desse decantador. E recordando, o lodo é empurrado para um poço que a partir dele se dá a remoção. E importante, observem a característica desse efluente. Não imagine que esse efluente vai ter uma característica translúcida, uma aparência bonita, vamos dizer assim. Não, continua tendo aquela característica acinzentada, mas só que esse efluente que está vertendo, se eu colocar um becker e fizer uma coleta, nós vamos constatar que minimizei ao máximo a quantidade de material que vai para o fundo, eu minimizei ao máximo a quantidade de material que vai flotar. Então, está saindo um efluente com havendo quase ausência de materiais sujeitos a sedimentar, material particulado e material sujeito a suspender, a flotar no meu esgoto. Então, aqui tem algumas características também apontadas na norma brasileira. Nós temos que há uma necessidade de manter uma relação entre largura e profundidade de 2:1, pelo menos, tem que ser superior a isso. O comprimento em relação à profundidade tem que ser uma relação de 4:1 e o comprimento em relação à largura de 2:1. Então, sabendo aqueles valores, eu conseguindo saber, recordando como nós fazemos o dimensionamento, sabendo a vazão, eu estabeleço uma taxa de aplicação superficial. Então, tendo a vazão, e a taxa de aplicação superficial estabelecida, eu consigo encontrar essa área.
Tendo a vazão, eu vou encontrar, aliás, tendo o tempo de detenção hidráulica, que seria o tempo entre a entrada e a saída da vazão média, eu vou saber quanto tempo essa partícula, essa gota de esgoto vai ficar aqui dentro. Aí, tendo essa área superficial, tendo o tempo de detenção hidráulica, eu vou encontrar o volume. Então, eu encontrando esse volume do tanque, eu vou conseguir descobrir a profundidade com base nessa área superficial. Então, a área superficial vezes profundidade é o meu volume. Invertendo, ou seja, sabendo a área superficial, sabendo o volume, eu consigo encontrar a profundidade. Recordando, essa profundidade tem que ser superior a 3,5 metros. E aí eu vou ter que me adequar a essas condições aqui, estabelecidas na norma. Então, algumas vezes eu precisar aumentar o comprimento, precisar aumentar a largura, enfim, precisar criar novos critérios para determinar esses valores. E algumas dimensões típicas, esse é um levantamento dos Estados Unidos, mas nós temos profundidades que podem, isso para os Estados Unidos, de 3 a 4,9 metros. No Brasil, recordando, a profundidade por norma é de 3,5 metros. Eu posso adotar valores menores? Sim, desde que eu descreva a motivação disso. Mas observem que mesmo nos Estados Unidos chegam a decantadores de 5 metros de profundidade. E comprimentos que vão de 10 a 90 metros. Então, há decantadores bastante grandes. Hoje, nós temos diversos softwares que eu posso fazer o dimensionamento do meu decantador e avaliar, por meio de modelagem, como ele vai se comportar na realidade. Aí nós temos que eu posso simular a entrada de um esgoto com determinadas características e eu posso encontrar como esse decantador vai se comportar. Ou seja, eu posso avaliar como ele vai se comportar na menor vazão adentrante à estação, eu posso avaliar como ele se comporta na vazão média, eu posso avaliar como ele se comporta na minha vazão máxima. E aí eu consigo, observem que essa parte em vermelho aqui, o que está buscando ser simulado? É justamente o arraste de lodo para esse tanque aqui, a partir do qual ele é removido. Então, eu consigo fazer essa simulação. Como se dá esse arraste de material sólido, arraste desse lodo para o meu tanque. E, do mesmo modo, eu consigo avaliar como se dá a remoção da escuma no sentido do fluxo. Então, tudo isso aí pode ser mensurado, avaliado e depois modelado. E aí, a partir desses modelos, eu consigo melhorar a eficiência desse decantador. Há somente decantadores retangulares? Não. Há também decantadores circulares. E aqui é um esquema de um desses decantadores. Então, nós podemos observar nesse decantador que, do mesmo modo, nós temos raspadores de lodo na base, nós temos raspadores de escuma na superfície e aqui o esgoto entrando pelo centro do meu decantador. Aqui é uma visão geral do decantador. Aí ele entra pela parte central e flui até atingir a sua borda, para onde é vertido. Então, do mesmo modo, nós temos que respeitar as mesmas características de dimensionamento estabelecidas na norma. Entre a entrada e a saída, na vazão média, 3 horas de TDH. Aqui é um outro decantador, do mesmo modo que apresentei para os retangulares, um decantador vazio. Então, observem que nós temos a região central, por onde entra o esgoto, e os vertedores de saída. Aqui nós temos os vertedores de saída. Observem aqui no centro um poço que é formado, esse aqui é um poço de lodo. No caso, também observem que o tanque ele tem uma certa declividade, ele tem uma declividade favorável ao centro do ao centro do tanque até esse poço. Qual é o objetivo dessa pequena declividade? É favorecer com que a raspagem, esse lodo ele vai ser raspado por esses raspadores ao longo da sua circulação, esse lodo vai ser empurrado para esse poço a partir do qual é removido.
Por sua vez, a escuma também é raspada. Então, esse equipamento ele vai ficar circulando e esse braço aqui acaba raspando a escuma, empurrando para a borda e é removida nesse ponto aqui. Mas isso a gente vai discutir daqui a pouco. Então, reforçando, a entrada do esgoto, principalmente para tratamento primário, se dá pelo centro do tanque. E ele tem algumas partes constituintes. Observem aqui que nós temos, aqui em nesse esqueminha, no canto inferior direito, o esgoto entrando pelo centro, e aí ele vai entrar em contato com essa região central aqui que vocês podem observar na foto aqui em cima. Então, qual que é o objetivo desse barramento aqui? Qual é o objetivo dessa gaiola que é denominada? Se não houvesse essa gaiola, o esgoto está entrando com uma vazão, com uma velocidade, com uma energia cinética. Ou seja, se não houvesse essa gaiola, a tendência natural dele era sair e formar um canal preferencial aqui e verter rapidamente aqui pelo vertedor. Ou seja, nós poderíamos projetar um decantador na vazão média com 3 horas de detenção, porém, o que nós teríamos na realidade? Um decantador em que uma parte do esgoto fica muito pouco tempo retido e uma outra parcela ficaria muito mais tempo retido. Então, o que eu quero? Que na média, o tempo de detenção na vazão média seja de 3 horas. Eu preciso quebrar essa energia cinética. Então, o que eu faço? Esse esgoto ele vai sair, ele vai se chocar com essa gaiola, com esse barramento, é forçado aí para o fundo, e aí ele vai lentamente sair pela sua parte superior, pelos vertedores encontrados na borda desse decantador circular. E o lodo vai para o fundo, é empurrado até esse tanque e a partir daqui ele é retirado. Então, mais uma vez, observem esse decantador. Quer dizer, está num dia tranquilo, sem ventos, a gente não consegue observar como se dá esse fluxo, qual que é a direção praticamente do fluxo de esgoto. Aqui um outro esquema, do mesmo modo. Então, a entrada do esgoto pela região central, a gaiola que tem como objetivo quebrar essa energia cinética, então o fluxo do esgoto até atingir o vertedor de saída. O lodo, como essa velocidade é muito baixa, a parte sujeita a sedimentar vai para o fundo do tanque, é raspada, empurrada para essa região a partir do qual é retirada. Então, essa gaiola central, que tem a função de quebrar a energia cinética e melhorar a distribuição do esgoto, é construída no centro do tanque. E o diâmetro dela varia aí de 15% a 20% do diâmetro total do tanque, ela tem uma profundidade aí de 1 a 2 metros, ou seja, pode chegar aí a 50% da profundidade total do tanque. Então, conforme eu havia mostrado, aqui nós temos a gaiola que tem essa função, quebrar a energia cinética e melhorar a distribuição do esgoto. Aqui vocês podem observar essa gaiola novamente. Então, o esgoto entra pela parte central, choca-se com essa gaiola, vai para a parte inferior e aí ele volta a ser distribuído até chegar na parcela, no canal de saída, no vertedor de saída. Aqui uma outra gaiola, do mesmo modo que cumpre essa mesma função, fazer com que o esgoto venha aqui para o fundo e saia até os vertedores. E a coleta do lodo se dá por um poço central. Então, há essa raspagem, observe aqui que é um outro decantador circular. Aqui nós temos os raspadores de lodo. Então, observem que nesse caso ele foi feito de tal modo que busca raspar o lodo e levá-lo até esse poço aqui. Do mesmo modo, observem que esse decantador ele tem uma certa declividade favorável até para o encaminhamento desse material sedimentável para o centro do meu tanque. Então, esse raspador ele vai raspar e empurrar esse material. Ele vai circular por esse tanque, empurrando esse material para o centro dele. E, importante, aqui eu tenho raspador, ele circula nesse sentido. Na superfície, nós teremos um raspador de escuma que, do mesmo modo, esse é um pouco diferente, ele vai empurrar a escuma para a borda do tanque,
favorecendo a sua remoção. Então, aqui nesse esquema, observem o poço de lodo aqui no fundo do tanque. Ou, nesse caso, observem aqui esse poço de lodo. A partir dessa região, acumula-se o lodo e eu tenho condições de removê-lo. Notem que quanto mais tempo esse lodo ficar aqui retido, mais a tendência ele se compactar, mais a tendência dele adensar, mais a tendência da água sair desse local. Ou seja, quanto mais tempo ele fica, maior vai ser o seu adensamento, maior vai ser a percentual de material sólido, de sólidos secos presentes nesse lodo. Notem a gaiola aqui presente, favorecendo aí ao fundo do tanque. Por fim, nós temos esse equipamento que faz a raspagem. Aqui nós temos dois tipos. Notem que eu tenho essa ponte que ela vai carregando, onde está suportado tanto o raspador de lodo como o raspador de escuma. Então, ela vai percorrendo. Aqui vocês podem observar. Então, nessa ponte está aderido o raspador de lodo e o raspador de escuma. E ela vai circulando ao redor do tanque. Ou seja, o equipamento mecânico, o motor, está fora do esgoto. Então, isso favorece a manutenção, favorece todo o aspectos operacionais desse sistema. E, por fim, nós vamos ter o vertedor de saída. O esgoto vai sair por esse vertedor. Observe que há um anteparo aqui antes desses vertedores. Qual o objetivo desse anteparo aqui nesse tanque? No caso, aqui está vazio. Se eu não tivesse esse anteparo, a escuma tenderia a sair em conjunto com o esgoto. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a escuma fique retida e que seja possível fazer sua remoção por meio do raspador de escuma. Então, o que eu faço? Quando o esgoto chega na borda do tanque, ele é forçado a ir para uma profundidade intermediária, favorecendo com que a escuma fique presa na superfície, a água vá para o fundo e verta aqui nessa saída. O dimensionamento do decantador circular segue as mesmas características do decantador retangular, então, para vazão média, máxima, TAS e profundidade. Alguns detalhes que podem mudar, por exemplo, essa velocidade do dispositivo de remoção de lodo, ele vai um pouquinho mais baixo, de 40 milímetros por segundo. E alguns outros destaques. Do mesmo modo, posso ter decantadores com 3 até mesmo 60 metros de diâmetro. Então, é possível ter decantadores bastante grandes. E aqui vocês podem observar mais uma vez um decantador. Então, aqui nós temos o anteparo, que impede a saída da escuma em conjunto com o esgoto. E aqui nós temos os vertedores. Mais uma vez, observem a aparência desse esgoto que está saindo. Ele não tem uma aparência translúcida, ele não é transparente. O que eu consegui fazer é remover material flotante e material sujeito a sedimentar. Nos Estados Unidos, reforçando, Estados Unidos, em função da grande quantidade de decantadores, conseguiram fazer uma equação empírica que permite que, a partir de um dimensionamento, eu consiga estimar qual que é a eficiência de um decantador. Aqui vocês têm, eu entro com o TDAH e entro com alguns coeficientes para fazer essa variação. Então, ele me dá uma estimativa. Na prática, quais são os valores? Eu tenho que, em termos de DBO, nós conseguimos remover entre 25% e 35% do DBO. Ou seja, eu consigo remover 1/3 da matéria orgânica, 1/3 da DBO por operação física. Ou seja, o esgoto entra numa cabeceira e sai na outra. Eu não preciso adicionar produto químico, eu não preciso criar uma cultura biológica para remover. Eu consegui remover 1/3 da matéria orgânica simplesmente por sedimentação. E quando nós trabalhamos com sólidos, nós conseguimos remover de 60% a 70%. Então, é muito importante que eu tenha esses decantadores, eu consigo remover a matéria orgânica de uma forma bastante simplificada e bastante eficiente. E aqui eu tenho esse esquema. Então, entrando um tanto de esgoto, 25% a 35% sai como lodo ou como escuma, mas em grande medida como lodo.
E aí, da matéria orgânica, entre 65% e 75% saem em conjunto com o efluente. Por que é importante isso? Eu consegui remover 1/3 dessa matéria orgânica aqui por meio da sedimentação. Se eu não tivesse removido isso, se eu não tivesse esse decantador, a etapa seguinte do tratamento precisaria remover esse material. Mas só que ela iria remover por processos biológicos, que são mais custosos. Então, eu teria um custo maior de remoção, bastante maior para remover essa matéria orgânica por meios biológicos, por meio de processo biológico. Aí eu consigo minimizar esse custo ao introduzir um decantador primário, ao remover essa matéria orgânica por meio da sedimentação física. Mais uma vez, observem aqui a aparência do efluente. Reforçando, ainda uma aparência acinzentada, uma aparência escura, mas esse efluente, eu não consigo mais remover materiais dele por meio de por operações físicas. Isso é importante. Mesmo que eu deixasse esse efluente dias retido dentro do decantador, eu não conseguiria melhorar sua qualidade de forma significativa. Ou seja, o que está saindo do decantador, do decantador primário, eu não consigo mais ter, por meio de operações físicas, remover o material que está presente nessa água, esse material, essa sujidade, esse material poluente. Eu não consigo mais remover por meio de operações físicas. Logo, esse efluente vai ter que sofrer algum outro tratamento, que não seja o físico. Quais serão? Nós vamos empregar na etapa seguinte um processo biológico. Recordando, entre processo biológico e químico, o processo biológico é mais barato. Então, eu vou empregar aqui um processo biológico. O lodo primário, como eu removi matéria orgânica, em grande medida biodegradável, mas além disso, muitos dos patógenos, muitos dos micro-organismos que são problemáticos para a saúde, estão presentes nesse lodo. O micro-organismo, muitas vezes, ele tem uma densidade superior à da água, ele tende a ir para a parte inferior, ele tende a sedimentar no decantador. Os valores típicos em termos de sólidos, ou seja, se a gente avaliar os sólidos totais, varia aí de 4% a 12%. Aliás, de 2% a 6% quando a gente tem uma etapa seguinte de tratamento. Ou seja, nós ainda vamos ter, em conjunto com o lodo, entre 94% e 98% água, sendo que boa parte desse material, a maior parte desse material ainda é volátil, é sólidos voláteis. Reforçando, esse aqui é o lodo. Esse lodo ainda tem muita água, mais de 90% de água, é fluido, eu posso transportá-lo por meio de tubulação e eu removi esse material do fluxo do esgoto. Para onde ele vai ser encaminhado? Eu posso encaminhá-lo para um corpo hídrico? De modo algum. Tem muita matéria orgânica ainda retida aí dentro. Posso aplicar no solo? Não, tem muito patógeno ainda. Qual é o destino que eu vou dar a ele? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Nós vamos juntar esse lodo com outro lodo que é gerado no tratamento e vamos fazer a digestão, vamos fazer o tratamento, vamos fazer a sua adequação. Mas vamos principalmente remover essa água que ainda está aí presente. Por exemplo, a Material Só poderia disponibilizar esse material, dispor esse material no aterro sanitário? Lembrando, ainda 94%, 98% é água e gastaria transporte e local para destinar, que em grande medida, 98% é a água. Então, o que eu vou fazer dentro da minha estação? Primeira etapa, remover essa água, ou remover grande parte dessa água. E segunda etapa, adequar esse lodo, tanto para sua disposição final, como também para sua disposição, por exemplo, no solo. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Eu posso favorecer ainda mais a remoção de materiais sedimentáveis nessa decantação primária? Eu posso. Eu vou poder fazer o mesmo procedimento que é adotado em estações de tratamento de água. Eu vou poder gastar produtos químicos, eu de repente posso gastar
dinheiro, com recurso, com produto químico, para favorecer essa deposição de material. Eu vou poder adicionar coagulantes, por exemplo, cloreto férrico, sulfatos, sulfato de alumínio, até mesmo algum polímero sintético. Mas importante, eu vou conseguir remover mais material? Sim, eu vou conseguir fazer isso. Observem que eu consigo até atingir uma remoção de DBO que varia de 45% a 55%. Ou seja, eu consigo atingir uma eficiência maior se eu adoto um produto químico. Porém, qual que é a consequência disso? Eu torno essa etapa mais custosa, eu torno essa etapa dependente de produtos químicos. Lembrando, eu consigo ter uma eficiência menor, que pode chegar a 35%, sem necessidade de produtos químicos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Em alguns casos, pode-se adotar esse processo de tratamento por meio de produtos químicos, quando eu tenho uma dada estação e essa estação passa a receber um volume muito maior de esgoto do que era possível, que era projetado. Então, eu busco remover uma parte maior de matéria orgânica por meio de processos químicos. Mas reforçando, isso é mais custoso. Porém, eu vou também trazer um benefício para a etapa seguinte. Se eu conseguir remover mais matéria orgânica por meio de um processo químico, eu vou minimizar o gasto de energia na etapa seguinte, eu vou minimizar o gasto na etapa biológica. Mas, no entanto, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, porque eu vou ter uma ampliação bastante importante do custo da operação desse decantador. Por quê? Vou precisar adicionar produtos químicos. Então, eu tenho que avaliar muito criteriosamente isso. O normal, o comum, o mais adequado, na maioria das vezes, é adotar o decantador convencional. Então, mais uma vez, finalizando aqui esse nosso tema, o livro base é o do Marcos von Sperling. O Jordão tem uma parte bastante interessante para decantadores. Acessem a norma brasileira e aqui a literatura internacional. Aqui nós fechamos mais um tema. E o tema seguinte nós passamos a entrar na etapa de tratamento biológico. Conforme eu disse, até aqui nós usamos operações físicas para remover o material que está presente no esgoto. A partir de um ponto, eu não consigo mais remover esses materiais, mesmo quando eu emprego produtos químicos, mesmo numa excepcionalidade de ter que usar produto químico. Tem uma parcela da matéria orgânica que está presente no esgoto, que mesmo com produtos químicos não vai ser removida. Eu vou precisar adotar um tratamento biológico. Essa é a etapa que a gente vai estudar na sequência do nosso estudo. Então, até lá. Tchau!